paz do Senhor, pode sentar, irmãos. Amém? Vai passar uma apresentação do ministério e a gente vai conversar. Hoje ele disse que o culto pode ir até as 2. Estou brincando, vai até 1h30 só, amém? Solta a apresentação do ministério, só para vocês lembrarem. Eu não gosto de lembrar, mas tem que lembrar, né? Olha esse carinha de amarelo aí, ó. Ó, no ano de 1999, aquele artista lá, o cantor do Cravo e Canela, no dia 19 de dezembro, esse dia, Jesus começou uma nova história na minha vida. Nesse dia, eu e minha filha, nós morremos para o mundo, graças a Deus, e nascemos para Jesus. E a partir desse dia, ele entregou o ministério na minha mão e na mão da minha esposa. Amém? Quem lembra dessa música, Lá Vem o Negão? Levante a mão. Puxa vida. Vocês me perdoem, tá bom? Eu não sabia o que eu fazia na época, amém? Isso foi no ano de 1994, foi um dos maiores sucessos no Brasil e fora do Brasil. Nós vendemos mais de 1 milhão de CDs, fazia uma média de 25 shows por mês. Mas vocês imaginem um homem fazendo sucesso, ganhando dinheiro, mas um homem sem caráter e sem Jesus. Falava em crente, eu tinha uma raiva de crente, irmãos, mas uma raiva de crente. Por muitas coisas que a gente ouvia, dá o seu tudo, vende a sua casa e traz para a igreja. Você acha que Deus está interessado no seu dinheiro? Não, está interessado na sua vida, quem você é. Então eu achava que todas as igrejas eram iguais, mas graças a Deus eu estava enganado, graças a Deus. Tudo que Deus faz, Ele é perfeito, tudo. Lá em São Paulo eu moro numa rua bastante tranquila, só tem casas não, tem um galpão do lado da minha casa. Adivinha o que abriu do lado da minha casa? Uma igreja evangélica pentecostal. Pentecostal não é brincadeira não, irmão, é glória, você toma cada susto, irmão. Aleluia! Eu falo, meu, só tem louco aí dentro, gente. Um dia eu passei em frente, o pastor falou, está tendo uma chuva de bênçãos. Eu falei, o telhado deve estar furado, ainda tirava uma, né? Tenho 3 filhos, e nessa época, meus filhos eram pequenos ainda. A Jéssica tinha na faixa de 14, 15 anos, a minha filha, aquela que se batizou comigo. Olha como era a minha filha gostava de rock, vivia de cabelo pintado, esmalte preto, batom preto, vivia assim, né? Um dia ela chegou para mim e falou, pai, você viu que abriu uma igreja evangélica aí do lado? Eu falei, eu vi. Ela falou, vou entrar lá, vou tirar um sarro desses crentes. E ela tirava sarro mesmo. Eu tinha acabado de ganhar troféu imprensa, eu estava num sucesso muito grande mesmo. Falei, vai lá, entra lá, quero ver se alguém vai falar alguma coisa. E naquela semana aconteceram muitas coisas. A igreja mudou de local, foi para uma igreja maior, beirando a Via Anhanguera. Eu tinha acabado de ganhar troféu imprensa, aí eu fui fazer uma turnê para o Sul, fiquei 25 dias fora. E naquela semana a minha filha entrou na igreja para tirar um sarro dos crentes. Mas olha a surpresa que eu tive quando eu voltei de viagem. Quando eu voltei de viagem, a minha esposa estava me esperando, o nosso casamento já estava muito ruim, irmão, muito ruim. Eu olhava nos olhos da minha esposa e não via mais amor, não. Olhava nos olhos dos meus filhos, eles não tinham mais respeito. Eles tinham medo, mas não respeito. Medo e respeito é completamente diferente. E quando eu cheguei de viagem, a minha esposa me esperando, falou, você viu sua filha? Falei, não, o que aconteceu com a minha filha? Falei, aconteceu alguma coisa grave com a minha filha. Falei, vai lá ver o que aconteceu com a sua filha. Falei, meu, aconteceu alguma coisa. Eu entrei correndo para dentro da minha casa. A porta do quarto dela estava fechada. Eu abri a porta do quarto dela, ela estava de joelhos orando com a Bíblia aberta. Falei, não acredito. Fizeram lavagem cerebral. É a primeira coisa que a gente escuta da família da gente, né? Ih, o pastor fez lavagem cerebral. Eu queria matar a Jéssica. Mas eu estava muito cansado, que nas viagens a gente, sabe, consumia drogas, sabe? Foi uma viagem muito cansativa, eu cheguei muito cansado. Era um sábado à noite, falei para ela, amanhã de manhã eu quero conversar com você. Ela falou, tá bom, pai. Quando foi pela manhã, eu chamei a Jéssica no meu quarto, falei, senta aí. Ela sentou na minha cama, eu fechei a porta.
E ela olhando para mim com aquela carinha, falei para ela, você está indo na igreja dos crentes? Ela falou, pai, eu estou, você tem que ver que bênção. Eu falei, meu, você já está falando que nem crente, você está maluca, Jéssica? Aí ela falou, não, pai, lá ele nos ama pelo que a gente é, não pelo que a gente tem. Eu falei, já fizeram lavagem cerebral em você. Você não vai mais nessa igreja. Por quê? Porque eu não quero. E ela começou a chorar. Olha, vamos fazer o seguinte, você conhece seu pai, né? Eu era muito ignorante, né? Então vamos fazer o seguinte, você não quer sair por bem, você vai sair por mal dessa igreja hoje. Tem culto hoje? Ela falou, tem. Que hora que é? 6 horas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou nessa sua igreja, eu vou fazer o escândalo. E se seu pastor falou alguma coisa, eu vou quebrar a cara dele, tudo bem? Ela olhou para mim e falou, você vai? Falei, eu vou. Ela, glória a Deus. Falei, meu, essa menina ficou doida. E minha esposa colocando uma pilha. Está vendo como está esquisita? Você lembra lá no colégio, o menino que ela queria ficar e ele não queria? Falei, lembra, agora ele quer ficar, ela disse que não quer ficar, porque disse que crente não fica. Ela vai ficar com ele, sim, eu bato nela, mas ela olha o pensamento, né? Irmãos, aqueles dias as horas não passavam. E eu estava na febre do rato. Falei, ela não conhece o pai dela, vai ver o que o pai dela vai aprontar. E teve uma hora que eu passei em frente ao quarto dela, peguei ela no telefone, ligando para as irmãs, olha que bênção, meu pai disse que vai lá na igreja bater no pastor, olha que bênção. Falei, ela não me conhece, ela vai ver a bênção, né? E quando deu horário, a gente se preparou para ir para a igreja. Ela pegou a Bíblia, colocou embaixo do braço, falei, não vem com esse negócio de Bíblia embaixo do braço, não, vai na frente. Tadinha, e ela foi. E eu cheguei, falei, daqui a pouco eu chego lá. Falou, tá bom. Irmãos, desci lá na igreja, quando cheguei na porta da igreja, falei, meu, o que eu estou fazendo aqui? Tinha acabado de ganhar troféu imprensa, estava muito conhecido mesmo, né? Aí comecei a olhar lá na rua, porque a Anhanguera, você sabe como é que é a Anhanguera, passa bastante carro, né? Eu fiquei lá na porta da igreja, assim, disfarçando, tampando o rosto, tentando disfarçar. Aí não veio ninguém, eu entrei correndo para a igreja. Assim, literalmente entrei correndo. Assim que eu entrei correndo, um homem parou na minha frente e fez assim, um homem de terno. Falei, qual que é? O cara não vai deixar eu entrar aqui? Tá louco? Ele era o diácono da igreja. Ele olhou para mim e falou assim, seja bem-vindo na casa do Senhor. Eu queria dizer para você que Jesus te ama e todos nós aqui te amamos. Falei, nossa, o cara quebrou minhas pernas ali na porta. Falei, se eu tiver que bater em todo mundo, eu não vou bater nesse cara não, que esse cara foi muito legal, né? Aí ele me acompanhou para sentar, sentei, a Jéssica toda feliz, e a igreja estava uma muvuca, a igreja estava lotada, né? E eu estava até meio sem jeito, falei, caramba, né? E a Jéssica toda feliz. Aí começaram os louvores, o louvor é tão gostoso, né, irmão? Sabe por que o louvor é gostoso? Porque o Senhor habita no meio dos louvores. Quando os irmãos estão louvando aqui, a igreja está sendo restaurada, está sendo curada. E eu comecei a ser curado e restaurado através dos louvores, eu não sabia. Quem estava ministrando louvor esse dia chama-se Paulinho de Jesus. Paulinho de Jesus é um ex-travesti que Deus tirou ele do lixo e transformou ele em um homem de Deus. Ele estava cantando isso aqui, ó, quer ver? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre e estou aqui. E aqueles louvores começaram a entrar no meu coração, eu já estava achando até os crentes bonitos já, né? E aqueles louvores maravilhosos. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. E aqueles louvores começaram a entrar no meu coração. Comecei a me acalmar de uma maneira tão gostosa, tão... Aí quando terminou os louvores, já não queria mais bater em ninguém, já estava achando os crentes bonitos, só estava faltando eu falar, ô glória, só estava faltando isso, né, irmão? Mas não, mano, esse durão ali, falei, não. Mas olha só como Deus é perfeito, olha o que foi pregado nesse dia. O pastor pregou Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que diz assim, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O pastor pegou essa palavra e começou a contar a história de um homem, que esse homem, Jesus já estava sondando o coração desse homem, mas esse homem tinha um coração duro, esse homem tinha um coração de pedra, esse homem não chorava.
Esse homem estava perdendo a família. Eu comecei a ficar com raiva daquele homem que o pastor estava falando. E aquele homem que ele estava falando era exatamente eu. E aquilo me incomodou de uma tal maneira que eu cutuquei a Jéssica. Falei para ela, você falou para o pastor que eu vim aqui? Ela falou, não, pai, é Deus que está falando com você. Eu falei, que Deus, Jéssica? Deus não sabe nem quem eu sou. Sabe por que nessa época? Eu não podia crer que Deus amasse um homem como eu. Porque a única coisa que eu tinha para oferecer para Deus eram os meus pecados, as minhas coisas erradas. Eu traía minha esposa, mentia para os meus filhos. Como é que Deus pode amar um homem como eu? Ele me amava e eu não sabia. E quando o pastor terminou aquela pregação, eu já estava todo quebrantado, irmãos. Já estava gostando de tudo aquilo que eu estava ouvindo, tudo aquilo que eu estava vendo. Aí no final o pastor faz o apelo, quem quer aceitar Jesus? Um levantava a mão, ele falou, Deus te abençoe, pode abaixar. Eu falei, eu estou gostando, mas não vou levantar a mão não. E é vergonha de levantar a mão, né? Peguei, enfiei as duas mãos embaixo da perna, sentei em cima e fiquei assim. Ó. Sabe aquela para não ter perigo de levantar a mão? Só que quando eu abaixei a cabeça, eu olhei e vi tinha uns pingos assim no chão. Aí eu olhei para cima e vi que minha filha estava chorando. E naquele momento eu falei, puxa vida, que pai que eu sou, né? Se eu estou trazendo tristeza para a minha família, sabe? Se eu levantar a mão, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. O pastor vai falar, Deus te abençoe, e abaixa a mão. Eu estava aqui assim, ó, aí fiz assim. O pastor falou, você que levantou a mão agora. Eu falei, eu? Fique em pé. Eu falei, não acredito. Olha o que Deus disse para mim através do pastor, você está aqui porque Jesus te ama muito. Vocês estão aqui porque Jesus ama muito vocês. Vocês podiam estar em qualquer lugar, mas vocês estão aqui hoje. E aquele dia eu entrei com um propósito, com um objetivo. E Deus, nesse dia, começou uma nova obra na minha vida e eu não sabia. Ele disse assim, filho, você está aqui porque eu te amo muito. E hoje eu estou entregando nas suas mãos algo sobrenatural. Como é que pode, gente? Um homem errado como eu, como é que pode? Confiar em mim, porque ele já conhecia, ele sabia o que ia. Deus conhece tudo, ele é onipotente, onipresente, ele é um amor, né? Aí o pastor disse assim, você quer aceitar Jesus? Eu achava que eu tinha Jesus, né? Porque lá fora a gente ouve assim, todos os caminhos levam a Deus. Vocês já ouviram essa frase, né? Isso é uma mentira do diabo. Só tem um caminho, é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de Jesus. Aí eu falei, eu quero esse Jesus para a minha vida. Aí o pastor falou, vem aqui na frente. Quando eu fui em direção ao pastor, Deus começou a mostrar assim, a minha vida assim, em segundos. Não sei se já aconteceu com vocês assim, sabe? Da sua vida passar na sua frente assim, sabe? Quando eu conheci minha esposa, quando nasceu meus filhos. Quando eu parei na frente do pastor assim, ele falou, você quer aceitar Jesus, filho? Eu falei, eu quero. Eu falei, então feche os seus olhos. Quando eu fechei os meus olhos, Deus mostrou algo sobrenatural para mim. Deus mostrou uma balança nessa proporção assim, um prato aqui em cima da balança e outro prato aqui embaixo. Aqui em cima estava o cravo e canela, a fama, o dinheiro, as minhas coisas erradas. E aqui embaixo, bem aqui embaixo, estava a minha casa, a minha esposa, os meus filhos. Eu estava dando valor para aquilo que não tinha valor. E no momento que eu comecei a fazer oração, olha o que aconteceu. Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoe os meus pecados, me ajude, Senhor, a não pecar mais contra ti. Escreva o meu nome no livro da vida, onde ninguém jamais poderá apagá-lo. E naquele momento eu tomei a decisão, eu quero a minha família de volta. E para eu ter minha família de volta, eu tinha que abrir mão de tudo. Para eu seguir aquele ministério que Deus estava entregando nas minhas mãos, eu tinha que abrir mão de tudo, do dinheiro, da fama. E a sua família vale mais do que qualquer tesouro que você possa imaginar. E naquele momento, aquele homem de coração duro de pedra, ele chorou como nunca havia chorado na vida dele. Porque tudo que o dinheiro podia me dar, eu tive, tudo. Mas eu tinha um vazio tão grande no meu coração que eu não conseguia preencher com nada, com droga, com carro, com nada. E esse vazio, ele era do tamanho de Jesus. Olha como era a minha vida. Mas nesse dia que eu aceitei, aquele vazio foi preenchido por Ele, e hoje eu vivo para Ele. Aí eu falei, agora, já pensou? Que bênção.
Falei para minha filha, Jéssica, o que eu vou falar para sua mãe quando chegar em casa? Minha esposa é espírita, estudando espiritismo há mais de 30 anos, baixinha e brava, porque mulher baixinha é brava. É brava. Ela não é, mas não é mais não, viu, amor? Eu te amo. Não é bullying, não, amor. Falei, filha, o que eu vou falar para sua mãe? Ela falou, não, pai, vamos na benção. Falei, tá bom. Aí fomos para casa, né? Cheguei na minha casa, eu meio ressabiado, e ela jogando baralho com algumas amigas dela, cigarrinho na boca, cervejinha do lado, e eu... Sabe aquela coisa amarelona? Sorrisão amarelo. Ela olhou para mim e falou, e aí? Eu só fiz assim. Ela falou, você está ficando doido? Eu falei, porque você não foi na igreja da Jéssica? Eu falei, eu fui. Você não foi para tirar a Jéssica de lá? Eu falei, eu fui. Ela falou, e aí? Aí que eu fiquei. Nossa. Não, mas não é possível. Começou a falar um montão. Eu falei, depois a gente conversa. Eu falei, tá bom. Só que minha esposa começou a notar a minha diferença, o meu testemunho dentro da minha casa. Irmãos, o seu testemunho na sua casa é muito importante, na faculdade, no seu trabalho. As pessoas olharem para você e falarem, eu vejo Jesus na vida dele. E ela começou a ver Jesus na minha vida. Meu marido transformado, como é que pode? Aí um dia teve, o Matos Nascimento foi lá na igreja, não sei se vocês conhecem o Matos, é uma bênção ele, né? Aí eu falei, vamos lá, amor, tá? Ela falou, não. Eu falei, vou insistir, ela foi. E ela, uma coisa que ela não gosta é grito, né? Em igreja pentecostal é difícil, né, irmãos? Aí nós chegamos lá, sentado lá atrás da gente, estava aquele irmãozinho, sapatinho de fogo, sabe? Qualquer coisinha, ela sentada assim, naquele silêncio, ele, oh, glória! Ela. Aí daqui a pouco o irmãozinho, aleluia! Nossa, esse cara, sabe? Aí quando terminou, o Matos me chamou, né? Me deu todos os CDs que ele tinha. Apresentei a minha esposa para ele. E a partir desse dia, vocês imaginam, né? Recém-convertido, só os hinos do Matos Nascimento. Era louvor de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E minha esposa, às vezes, ela se incomodava. E era louvor todo dia em casa. Era na época desse louvor aqui, vocês lembram? Bom, estamos aqui louvando a Deus. Vamos lá. Podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso. Tempo para louvarmos a Deus. Vamos lá, igreja. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. A igreja, eu gosto agora, vamos lá. Deus, e que essa união nunca falte para nós. Mais alto, vamos, igreja. Deus, e que essa união nunca falte para nós. E ela sempre pensa, puxa vida, meu marido mudou, minha filha mudou, o que será que eles fazem nessa igreja dos crentes, né? Aí um dia eu me batizei no dia 19 de dezembro de 1999, eu numa igreja chamada Tempo da Graça, que eu me converti, né? Aí eu estava ensaiando, aí eu olhei lá na porta, eu vi uma baixinha. Aí eu olhei, era ela. Falei, já, né? Oh, glória! E ela veio toda invocada. Mulher, quando quer mostrar que está invocada, ela mostra, né, irmão? Parou bem na frente assim. Sabe, reparando tudo? Só quero ver o que esses crentes fazem aqui. Nesse dia, através de um testemunho, olha a importância do nosso testemunho, irmãos. Hoje eu posso dizer para vocês que eu e minha casa toda servimos ao Senhor. Aí eu pensei assim, né? Já pensou todo mundo crente, a esposa crente, os filhos crente, o cachorro crente, o papagaio crente. Aí você fala, agora é só bênção, né? Misericórdia, irmão. A gente só não passou fome, porque a igreja dava cesta básica. E os meus amigos, meus irmãos falavam assim, você ficou louco, largou a fama, o dinheiro para ser um crentinho? Larguei a fama e o dinheiro para ser um servo do Senhor. O dia que eu aceitei Jesus, a partir desse dia,
Eu nasci para servir. Entendi que eu nasci para servir, não para ser servido. Foi difícil, irmãos. Foi difícil. E porque, sabe por quê? Mesmo no começo de conversão, eu tinha o narizão ainda empinado, sabe? Infelizmente, eu vejo muitos crentes ainda assim, né? Olha o irmão com desdém. E Deus precisava me moer para eu saber que eu era totalmente dependente dele. Porque ele disse que, filho, você é sua casa, eu vou cuidar. E quando Deus fala para você, fica tranquilo, que ele vai cuidar e ele cuida. E a gente começou a receber cesta básica em casa e era uma bênção, né, irmão? Sabe aquela cesta básica de primeira? Você pega alimento também, né, pastor? Aqui, né? Mas os alimentos que chegam é só de primeira, né, pastor? Uma vez o pastor estava falando que o irmão levou para a igreja café cocó. Quem que já ouviu falar no café cocó, irmãos? Açúcar marilu. Você coloca 40 colherinhas, não adoça o café. Não, eu vou abençoar o irmão. Para Deus tem que ser o melhor. Sabe por quê? Deus te dá o melhor. E era benção. Aí eu falei, agora é só benção em casa, né? Aí a gente começou a ter experiências com Deus. A minha esposa, ela é mais razão e eu sou mais emoção, por incrível que pareça. E a minha esposa tinha muitas coisas que ela falou, mas como assim Deus faz? Como assim? E Deus começou a mostrar como Ele fazia. Teve um dia, era uma sexta-feira, eu tinha um programa de rádio lá em São Paulo, no bairro da Lapa. Eu moro ali próximo à Lapa, no comecinho da Anhanguera, né? E eu fui fazer o programa e a nossa vida estava difícil, irmão, difícil. Aí, o programa era das 5 às 6, eram 5 para 5, tocou o telefone, a irmã falou, é seu filho, Denis, que hoje é meu produtor musical, né? Falou, pai, ele fala, filho, cortaram a luz aqui de casa. Olha que bênção, irmão, na sexta-feira, 5 horas da tarde, cortaram a luz de casa. Falei para ele, filho, fica tranquilo. Em 1 Tessalonicenses 5,18, o Senhor diz assim, a tudo dai graça. E eu falei isso para ele, filho, diga glória a Deus. Ele falou, tá bom, pai, glória a Deus. Irmãos, deu mais 2 minutos, ele ligou de novo. Pai, você não vai acreditar. Eu falei, o que foi dessa vez, filho? Levaram o relógio embora e tiraram o fio da rua. Olha que bênção, irmãos. Fala a verdade, hein? Levaram o relógio porque de vez em quando ele desligava e eu ia lá e ligava, né? E não pode, né? Fazia errado, né? Fazer a famosa gambiarra, né? Aí levaram o relógio embora e tiraram o fio para não ter, sabe? Falei, Senhor da glória. Fui lá no banheiro, antes de começar o programa, joelhão no chão. O senhor não fala que a gente tem que entrar no quarto? Como não estava no quarto, entrei no banheiro. Joelhão no chão, falei, Senhor, o senhor sabe o que eu estou passando. Eu não vou pedir nada para a minha família. A minha família é bem financeiramente. Mas eu não dependo da minha família, eu dependo do Senhor. Ele falou que ia cuidar, amém. E fiquei tranquilo, irmãos. Fiquei tranquilo. Fiz o programa normal, cheguei em casa, rapidinho. E minha esposa estava chateada, porque nosso filho ia ficar noivo no sábado, em casa, o meu filho, Denis. Eu falei para ela, cheguei em casa, falei, fica tranquila, mas como ficar tranquilo? Nosso filho vai ficar amanhã aqui, que já pensou que vergonha? A gente não ter luz aqui em casa. Eu falei, amor, fica tranquilo, vai ter luz aqui ainda hoje. Ela, como vai ter luz aqui ainda hoje? São quase mais de 6 horas da tarde, mesmo que você consiga pagar a conta, como é que você vai fazer? Eu falei, fica tranquilo. Irmãos, quero dizer uma coisa para você, quando Deus tem promessa na sua vida, fica tranquilo, porque ela se cumpre. Deus colocou tranquilidade no meu coração, e Deus faz cada coisa que você fala, não é possível. Por isso que as pessoas falam que crente é doido. Eu sou doido mesmo, doido por Jesus, sou mesmo. Acabei de falar com ela, tocou a campainha. Quer dizer, o irmão apertou a campainha e não tocou, porque se tivesse tocado, eu ia dar uma glória lá de dentro, irmão. Aí ele bateu o palmo, ele chama Manuel. Aí Deus já começou a mover as coisas. O Manuel, o que ele é? A profissão dele, eletricista. Aí eu falei para ele, abre aí a caixinha onde fica o relógio. Ele olhou e falou, misericórdia, o que foi? Eu falei, levaram o relógio embora. Eu falei, meu Deus, mas deixaram um comprovante? Eu falei, não. Ele falou, não, mas tinha que deixar, eles têm... todo relógio ele tem um número, eles têm que deixar um número para dizer que ele levou o relógio. Eu falei, não deixou. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, nós vamos na delegacia agora fazer um boletim de ocorrência, porque isso foi invasão de domicílio. Aí Deus começa a movimentar de uma maneira. Eu falei, tá bom, irmão. Aí eu falei para ela, nós vamos na delegacia. Ela falou, fazer o quê? Eu falei, nós vamos fazer uma denúncia. Tá bom. Estamos descendo na rua de baixo, morava o irmão Ribeiro. Aí o Manuel falou assim, irmão, vamos
telefonar na casa do Ribeiro. Eu falei, por quê? Não, vem cá. Aí fomos, batemos palma, o irmão saiu lá. Ele falou, irmão, posso usar o telefone? Ele falou, pode. Aí nós entramos, ele discou o telefone e passou o telefone para mim. Eu falei, quem é? Ele falou, fala com ele. Eu falei, mas quem é? Fala com ele. Fala, amém. Alô, quem está falando? É o Carlinhos. Ô, abençoado! Você que canta aqueles hinos na igreja que eu choro, querendo falar para ele da minha luz cortada, ele falava dos hinos que eu cantava, né? Eu falei, irmão, meu filho vai ficar noivo amanhã e cortar a luz aqui de casa. Irmão, aquele hino que você cantou domingo, eu falei, Senhor da glória. Eu não sabia quem era o irmão. Aí ele falou assim para mim, irmão, eu não sei onde você mora, me espera ali na igreja, que é próximo onde a gente morava, que daqui a pouco eu estou lá. Eu falei, tá bom, sem saber de nada. Aí daqui a pouco estou sentado lá esperando o irmão, abriu o portão, o irmão entrou. Vamos começar pelo apelido do irmão, Zé da Luz. Zé da Luz é o apelido do irmão. Onde ele trabalhava? Na Eletropaulo. Eram 7h10 de sexta-feira, minha esposa estava na janela olhando e chorando e dizendo, realmente Deus se preocupa com seus problemas. Com os seus mínimos problemas Ele se preocupa. E aquele dia ela viu quem era. Como Deus faz. E Deus faz, quando Ele fala que faz, Ele faz. Falei, agora é bênção. Falei, mas eu preciso gravar um CD. Sabe por quê, irmão? Eu viajo o Brasil, eu não cobro nada, eu não cobro cachê. Nosso ministério vive de ofertas, nós somos missionários e Deus não deixa faltar nada na nossa casa. Eu tinha que preparar algo para... Porque tem muitas igrejas que a gente visita muita igreja, muita, a gente viaja. Eu estava até conversando com o pastor, o Lamartine, o nosso pastor, ele disponibilizou um carro zero para mim e para minha esposa, para a gente poder fazer a viagem pelo Brasil, sabe, que ele acompanha o nosso ministério e ele tem nos ajudado, e, ele tem sido bênção. E a gente tem viajado muito pelo Brasil, ganhando vidas para Jesus. E aí eu gravei o CD. Só que minha esposa, ela não viajava comigo. Ela não gostava muito de viajar, sabe? Ela ficava em casa. E todas as vezes que eu chegava de viagem, a primeira pergunta que ela fazia era, amor, quantas vidas você ganhou para Jesus? Ah, foi 10, foi 20, foi 200, foi 500. Ai, glória a Deus. Mas aí a gente começou a passar tanto aperto, que ela já não estava perguntando para mim quantas vidas você ganhou. Ela perguntava, quantos CDs você vendeu? O dia que eu entrei naquela igreja, Deus entregou um ministério e um propósito na minha vida, ganhar vidas para Jesus, não foi para ganhar dinheiro. E a partir do momento que eu comecei a desvirtuar do propósito que Deus entregou nas minhas mãos, olha o que aconteceu. Eu estava indo nas igrejas, mas não mais com o propósito de ganhar vidas para Jesus, e sim para vender CDs. Olha o que eu estava fazendo. Eu digo que o Salmo 30, ele diz muito o que aconteceu comigo. Porque Davi diz assim, Senhor, obrigado por o Senhor ter me tirado da sepultura. Eu estava quase morto, o Senhor me tirou de lá. Foi num momento de orgulho e prosperidade. O que aconteceu comigo foi um momento de orgulho e prosperidade, porque eu cantei no Cravo e Canela, eu fui famoso. Esse cara já morreu faz tempo. E você não está aqui para vender CD, você está aqui para ganhar vidas para Jesus. Cheguei de viagem de Curitiba. Essa foi uma fase muito difícil na minha vida, muito difícil. Eu fiquei muito doente, eu não sabia o que eu tinha. Quase morri, irmãos, quase morri. Eu emagreci assim, numa semana, 10 dias, virei um cadáver. Não conseguia comer nada, só vomitava. Não conseguia comer nada, eu não sabia o que eu tinha. E hoje eu não tenho mais assistência médica particular como todos vocês têm. Se não tiver, receba em nome de Jesus aí, amém? Eu e minha esposa, nós dependemos de SUS. Uma consulta no SUS, dependendo, é 1 ano. Exames, 2 anos. Eu ia morrer. Aí liguei para o pastor na nossa igreja, pastor Wertz. Pastor, eu estou muito doente, eu preciso fazer o exame, mas eu não tenho condições, tá? Aí ele levantou os irmãos da igreja, levantou um dinheiro e foi fazer exame particular. Me desculpa se eu me emocionar, porque foi um momento muito difícil na minha vida, muito, muito. Eu fui fazer o exame, eu não tinha forças para nada, para levantar da cama. Eu não conseguia ficar em pé. Estava um cadáver. E o dia que o exame ficou pronto, a minha esposa foi buscar o exame. O médico entregou o exame nas mãos dela e falou assim, olha, entrega na mão dos médicos, tá?
E esposa não abre exame de marido, né? É muito difícil. Né? Chegou na rua, a primeira coisa que ela fez, ó. E eu estava com uma doença muito grave. Eu digo que essa palavra é uma palavra maldita, que vocês nunca vão ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Eu estava com câncer no fígado. Muito difícil. E quando você ouve essa palavra, câncer, a primeira coisa que você pensa é morte. É a primeira coisa que você pensa, vou morrer. E quando a minha esposa chegou em casa, ela disse assim para mim, uma mulher que eu traí. Ela disse assim, não importa o que você passe, nós vamos passar juntos. Desculpa, eu fico assim porque eu lembro a sensação que eu senti aquele dia. Foi um momento muito difícil. Quando ela falou para mim, sabe o que eu fiz? Fui lá para o meu quarto. Reclamar de Deus? Não. Eu fui adorar a Deus. Sua vida está difícil, meu irmão. Não reclame, não. Simplesmente adore a Ele. E estava tocando um louvor que eu nunca mais esqueci. Esse louvor, ele fala exatamente o que eu estava passando naquele momento. Diz assim, Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Deus, meu, muitos me perguntam onde, dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Querido, está difícil para você, adore ao Senhor. E naquele dia, eu senti que Deus me amava de uma tal maneira que ali não ia ser o fim. Ali era o começo de novo. E Deus me deu uma palavra. João capítulo 14, versículo 13, o Senhor diz assim: tudo que pedires em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Os irmãos começaram a orar, a oração começou dentro da minha casa. A minha neta Laura tinha 8 anos. Todo dia ela em casa, eu estava na cama, mal, e ela estendia as mãozinhas e dizia assim: Jesus, o Senhor falou na sua palavra que se a gente orar, o doente ele é curado. Cura o meu vovô, eu amo tanto o meu vovô, não leva ele agora não. Os irmãos lá da IA Church, lá de São Paulo, eles largavam tudo que tinham que fazer, iam na minha casa orar. Lamartine, ele orou e me ungiu. Eu não fiz uma quimioterapia, irmão. Eu não fiz uma radioterapia. Jesus me curou. Irmãos, o poder da oração, você não pode imaginar o que é o poder da oração, irmãos. Eu fui curado de um tumor no fígado. E aí o doutor Nassim, você conheceu o doutor Nassim, né? Bênção, né? Ele não se conformava. Ele, como assim? Você vai ter que fazer outro exame. Eu falei para ele, eu faço o exame que você quiser, Nassim. Eu fui lá na Santa Casa, ele preparou lá, eu fui fazer exame, uma ressonância magnética. E antes de fazer, um médico, a minha esposa sentada do meu lado, o médico falou assim: olha,
esse tipo de câncer, muitas vezes, ele não está no fígado, ele vem de outro lugar. Mas se ele não está no fígado, ele está em outro lugar. Você vai ter que fazer essa ressonância magnética. Eu falei para ele, eu faço o exame que o senhor mandar. Mas Jesus já me curou. Eu fui fazer a ressonância magnética. Quando saiu, ele disse assim, eu não sei o que te dizer. Eu falei, o que foi? O seu tumor sumiu. Vocês estão vendo o Deus que eu estou falando aqui para vocês? E você põe em dúvida, nunca coloque em dúvida as coisas que Deus tem para você, meu irmão. Jamais. A oração tem poder, ela tem poder. Eu fui curado através da oração. Os irmãos largavam tudo e iam orar na minha casa. Quantas vezes o Senhor manda a gente orar na casa do irmão, a gente não vai. Estou cansado, hoje não dá, hoje está chovendo. A gente sempre arruma algum motivo. E esse dia era o dia que Deus ia abençoar o seu irmão. Então, o dia que Deus mandar você orar, largue tudo e vá orar pelo seu irmão. Amém? Aí melhorei, fiquei bom. Falei, agora, Satanás, sai da frente. Eu falo que lá no inferno tem um pôster bem grande meu de procura-se, vivo ou morto. Mas ele não me acha nunca. Mas no céu também tem um pôster em mim, Jesus diz para os anjos, ó, cuida desse aqui, que esse aqui é meu servo. Amém? Falei, agora é só benção, né, irmão? Um dia, cheguei na minha casa, a minha esposa, nós montamos um salão de cabeleireiro na frente da nossa casa, que era para ajudar nessa caminhada nossa, né, irmão? Que não é fácil, né? E ela é uma profissional, começou a trabalhar em casa, e, nossa, que bênção, ajudava bastante. Então, um dia, eu fui fazer o louvor lá na nossa igreja, na entrega de sexta de sábado, lá para os funcionários, para os membros da igreja que são necessitados. E quando eu cheguei em casa, minha esposa estava chorando muito. Falei, o que foi, amor? Ela falou, não sei, eu estou com o meu braço paralisado, eu não consigo mexer meu braço. Eu não sei o que aconteceu, cada vez que eu mexo é uma dor horrível, e ela se ajeitou lá no sofá, porque ela deitou e ficou... Falei, meu Deus. Falei, o que aconteceu com a minha esposa? Peguei e levei ela próximo de casa lá, e a gente deu sorte, tinha um médico lá. E o médico, nós falamos o que era, e o médico, aparentemente, ele disse assim, olha, você vai fazer o exame, que isso daí pode ser hanseníase neural. Irmão, eu não me conformei com isso, não. Eu cheguei na minha casa e, sabe, orei a Deus, chorei. Porque depois que eu me converti, me tornei um chorão, graças a Deus. Falei, Senhor, eu não aceito isso na vida da minha esposa. Peguei o telefone e liguei para a Kitty, pastora Kitty, a esposa do pastor Dadinho. Ela trabalha na Santa Casa. Falei, Kitty, ó, aconteceu isso com a minha esposa tal. E ela falou, é mesmo? Falei, o médico disse que pode ser hanseníase neural. Eu conversando com ela, e ó, como Deus é maravilhoso, irmãos, como Deus é maravilhoso. Chegou o doutor Ricardo, ficou atrás dela assim, ouvindo. Falou, para que foi, Kitty? Aí ela explicou, falou, é um irmão da igreja, que o médico disse que pode ser hanseníase. Não, traga ela aqui agora. Falei, tá bom. Peguei ela e levei ela. Chegamos lá, ele começou a examinar ela e ele tratou dela. Ela tinha um problema chamado, o nome é bonito, né? Capsulite adesiva. Já pensou? O que você tem? Eu tenho capsulite adesiva. Olha, mas a dor não é fácil não, ela perdeu o líquido que faz esse movimento. Então era osso com osso. Imagina a dor que ela sentia. Então ela fez muita infiltração. Eu tive que cuidar da minha esposa durante 4 meses. 4 meses eu tive que ser o dono de casa. Vou falar uma coisa para vocês, mulheres, vocês são bênção de Deus. Porque lavar roupa, estender roupa, ninguém merece, como dói o braço, não? Misericórdia. E os filhos iam em casa visitar a mãe, porque a mãe está doente, os filhos vão visitar. O que os filhos gostam de comer? Bife e batata frita. Você frita bife naquela cozinha, ficam escorregando, fica ou não fica? E escorrega, né? E a louça, irmão, aquela pilha de louça, eu olhava assim e falava, Senhor, manda os seus anjos lavar a louça. Não, tinha que ser eu. Tinha que ser, ainda a minha esposa, ela é uma benção, né? É uma benção. Aí eu tinha que cortar as coisas para ela, o bife para ela. Então ela sentou assim, olhou, você não fez salada? Falei, não fiz salada. Ah, tá bom. Aí comeu. Acabou de almoçar, ela falou, bom, eu vou lá para a sala assistir meu esporte. Não acredito que eu estou ouvindo isso, né? Homens, eu quero falar uma coisa para vocês, homens. A casa não é dela, a casa é nossa. A louça não é dela, a louça é nossa. Posso ouvir um amém, irmãs?
Tem igreja que eu vou, que a irmã olha para o marido e fala assim, fala Deus. Vem cá, meu amor. Ela vai contar um pouquinho o lado dela agora. Você empresta o sem fio para mim, pastor? Por favor. É bom que isso aqui é transparente, você fica atrás, você aparece. Tem uns púlpitos grandão assim, ela... Graça e paz, igreja. Eu fiz só uma vingancinha gospel, porque ele sempre reclamava que, bem, você não fez salada? Porque às vezes, como eu trabalhava lá, né, não dava tempo, né, uma correria, então, salada, verdura, legumes, dá trabalho, né, mulheres? Tem que lavar, higienizar. E aí eu aproveitei esse dia e falei, você não fez salada? Ele ficou bravo. E fui assistir meu esporte, que nem ele fazia. Tadinho. Mas eu sarei logo, porque ele orou tanto para não lavar mais louça, que, que eu melhorei. Mas tudo coopera, né, gente? A gente passa coisas difíceis, mas é tudo aprendizado. E meu marido falando o testemunho dele, né, de quem ele era, tal. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vivi momentos muito difíceis. Por quê? Porque é muito complicado, quando meu casamento já estava assim no fim mesmo, estava acabando, porque ele só viajava, eu ficava sozinho com os filhos adolescentes, então era uma barra. E quando ele foi para a igreja, para mim não foi uma coisa tão fácil, eu não aceitei assim tão bem isso, porque eu achava que Deus não era justo. Eu falava, agora o homem aprontou todas, teve uma filha fora do casamento, aprontou demais comigo, e agora ele vai para a igreja e fica lendo Bíblia, vira um santinho. Então, aquilo me machucava, sabe? Eu falava, meu Deus, o que é isso? Deus não é justo. E eu tive muita resistência de ir para a igreja e de aceitar. Não precisa. Não. Eu tive muita dificuldade de aceitar a ida dele para a igreja por causa disso. E ele mudando, só cantando louvores, aquilo só me irritava. Mas aconteceu que eu estava só adoecendo e eu resolvi ir para a igreja para ver o que acontecia. Eu via minha filha feliz, cantando louvores, ele cantando louvor, e parecia que estava tudo bem, só eu que estava ruim, só eu que estava doente, só eu que estava irritada com tudo. Eu falei, vou lá ver o que acontece. E fui na igreja, não gostei, confesso que não gostei, falei, não gostei, mas tudo bem, até que um dia eu fui e eu cedi, porque eu estava tão infeliz, né, tão infeliz, e eu falei, poxa, eu queria sentir isso, eu quero ser impactada também por esse Jesus aí que deixou ele bonzinho. Né? E aquele dia eu abri meu coração, tinha um testemunho lá de uma pessoa que ela começou a cantar um louvor, e aquele louvor mexeu muito comigo, é um louvor assim, eu não sei cantar, tá, gente, mas é aquele louvor, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessitava ser mudado, porque eu estava muito triste. E eu falei, eu quero encontrar esse Jesus e fazer essa mudança. E aquele dia eu aceitei Jesus, mas não foi fácil, porque eu ainda estava tomada de muito rancor, de muito ódio, de muita amargura. E isso me levou a ter depressão, síndrome do pânico. Eu só adoecia. Eu ia à igreja, gente, como uma religiosa, para bater cartão. Eu ia porque ele ia, porque minha filha ia, mas eu entrava e saía da mesma maneira. Não, parecia que nada acontecia, eu não sentia o toque de Deus, eu não sentia o que eles sentiam, eu falava, acho que não adianta. Mas o que estava me impedindo de sentir isso? Era a raiva, o rancor. Isso estava me impedindo de perceber Deus na minha vida. E até que um dia, teve um culto que o pastor fez o culto do perdão. E aí eu falei, nossa, mas isso aí não dá para mim, porque é muito difícil perdoar. E é difícil. E eu venho
de uma família que minha mãe falava assim, isso é imperdoável, isso não tem perdão, isso aí não dá para perdoar. Minha mãe falava sempre, eu cresci ouvindo isso. Eu cresci ouvindo minha mãe falar assim, quem perdoa é Deus, eu não tenho que perdoar ninguém. E eu acreditava nisso, que eu não tinha que perdoar ninguém. Mas ele me pedia perdão, ele estava transformado, ele pedia, ele falava, amor, eu quero reconstruir nosso casamento, me perdoa, eu te amo, tal, mas eu não acreditava nisso, eu não acreditava nessa mudança. Eu até acreditava que alguém podia ser curado de uma enfermidade, mas não de transformação de caráter. Eu achava muito difícil, porque tudo que eu vivia, eu olhava para ele e não via, eu falava, não é possível, agora ele virou santo. Mas eu comecei a insistir, porque na vida a gente tem que fazer uma escolha. E eu escolhi. Eu falei, eu vou tentar perdoar meu marido, porque eu acredito que aqui todos vocês, todos nós, já tivemos que enfrentar uma situação como essa de ou pedir perdão para alguém ou perdoar alguém. É um tema que faz sentido para qualquer pessoa. Principalmente para nós que estamos aqui na igreja, porque isso está na Bíblia, né? Nós temos que perdoar. Em Mateus 6:12, no 14, porque se perdoarem os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoarem os homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E eu comecei, a colocar aquilo no meu coração. Falei, meu Deus, mas eu não consigo perdoar, eu não estou sentindo de perdoar. Mas só que eu aprendi que perdoar não é um sentimento. Ninguém sente vontade de perdoar alguém que te fez mal. Ninguém tem vontade. Por si própria, você não vai conseguir perdoar alguém. Não vai. Mas aí eu comecei a pedir para o Espírito Santo, comecei, Deus, então, se o Senhor quer, se está na tua palavra que eu tenho que perdoar, então eu vou ser obediente. Então eu vou obedecer. E essa obediência é uma escolha que a gente faz. E aí a gente tem que tomar a decisão e passar pelo processo. E esse processo não é fácil. Porque eu falei, eu perdoo, mas quando ele chegava em casa... tudo que acontecia era culpa dele. Eu falava, tudo isso está acontecendo por sua causa, porque você pecou. Eu estou assim triste, estou assim doente, porque você me fez isso. E isso era o tempo todo, eu jogava isso na cara dele. Só que eu não olhava para dentro de mim. Eu nunca tinha parado para olhar para mim, que independente do que ele tinha me feito, eu também era pecadora, eu também precisava de transformação. Porque com tudo isso eu descobri em mim o quê? Uma pessoa orgulhosa. Eu nunca tinha reparado, mas eu era uma pessoa cheia de orgulho, uma pessoa que tinha raiva, rancor, queria aquela necessidade de se vingar. Olha, depois que eu me converti e eu comecei a ter relacionamento com Deus, eu tive que orar muito e repreender todas as palavras que eu falei para ele, que eu desejava para ele. Porque eu desejava mesmo, de tanta raiva que eu tinha. E eu falava, meu Deus, eu estou na igreja e isso ainda está dentro de mim. E eu precisava dessa transformação. Eu precisava olhar para dentro de mim e ver o que eu precisava tirar, porque eu podia ter me separado dele. Eu podia ter feito essa escolha. Ele me traiu, é adultério, então eu podia me separar. Só que eu acho que eu fiz a melhor escolha em não me separar. Acho não, tenho certeza. Eu podia ter me separado, mas eu ia perder muita coisa. Muita coisa. Ele se acha. Eu ia perder, sabe o quê, gente? De ver o milagre de Deus, o milagre da restauração, o milagre da transformação e do que Deus é capaz de fazer quando você toma uma decisão, quando você faz uma escolha. Deus, Ele abraça a tua causa. E Ele abraçou a minha vontade de restaurar meu casamento, a minha vida. E eu falo para vocês, só que falta uma coisa. Eu sempre pergunto em todas as igrejas. Depois da tempestade, o que vem, gente? Não vem, irmã. Eu descobri que depois da tempestade vem a faxina.
vem a faxina. Era isso que faltava. Porque veio a tempestade ela sempre vem na vida de cada um. Não tem jeito, nós passamos por tempestades, mas eu sempre falo, a gente pode estar na mesma tempestade, mas nem sempre estamos no mesmo barco, né? Às vezes nós estamos vivendo a mesma tempestade, mas temos que entrar num barco que é o barco com Jesus, e faltava isso. E eu precisava fazer essa faxina na minha casa, na minha vida, dentro de mim. Eu precisava ver que, independente do meu marido ter feito tudo isso, eu tinha que olhar que eu também era pecadora, e que a mudança tinha que acontecer em mim primeiro, eu tinha que ser curada. E não dependia, não se tratava mais dele, do que ele tinha feito, mas sim do que eu tinha feito e o que eu posso fazer daí para frente. E isso mudou tudo. Se você não mudar as coisas de lugar quando vem a tempestade, se tem uma goteira ali, você sabe que vai, quando chover, vai molhar, vai estragar os instrumentos, na próxima tempestade você tem que tomar uma providência, ou tampar a goteira, ou tirar os instrumentos dali. Então, as coisas tinham que ser feitas dessa forma. Eu tinha que tirar tudo de dentro de mim, eu tinha que ter intimidade com Deus e ser grata, porque eu não conseguia ver, sabe? Eu não conseguia ser grata, porque Deus estava transformando o meu marido. Eu só via as coisas erradas que ele fazia. Tá, eu não quero romantizar. Eu tinha uma dificuldade, porque ele tinha uma filha. Então, imagina os problemas que a gente passou. Porque era uma cobrança, eu não aceitava a filha dele. E era pensão alimentícia, e a gente sem dinheiro, e toda aquela... Meu Deus, um verdadeiro caos, uma tempestade violenta na nossa vida. Não foi fácil, não. Mas quando chegou... Gente, só para não ficar redundante, eu vou pular essa parte, mas quando chegou a pandemia, foi uma bênção na minha vida, gente. Foi. Tá certo, eu perdi vários amigos, fiquei muito triste, foi um momento muito complicado na vida de todo mundo, mas na minha foi uma bênção. Eu peguei Covid, quase morri, fiquei com 50% do pulmão tomado, ele também ficou doente, e aí nós tivemos que ficar juntinhos, e eu comecei a refletir, se a gente não tivesse refeito a nossa vida emocional, como seria nesse tempo? Muitos casamentos aí, acabou os casamentos nessa pandemia, mas não porque foi a pandemia que acabou, é porque já estava morto o casamento. E o nosso não estava. E a gente se ajudava, ele gemia de um lado, eu do outro, eu dava força para ele, amor, vencemos mais um dia. Nós vamos vencer. E eu descobri, falei, puxa, por que perdi tantos amigos bons? Eu falava, meu Deus, será que nós ficamos? E Jesus voltou para eles e deixou a gente aqui? Aí eu pensei assim, sim, Deus nos deixou aqui porque Ele tem algo para terminar em nossa vida. E eu percebi que tudo que eu precisava era de ar para respirar. Eu não precisava ter mais nada do que eu tanto reclamava, às vezes, da necessidade financeira, eu precisava só respirar. E a presença de Deus me acalmava e eu não tinha medo, eu não fiquei com medo de morrer. Mas também foi um momento que eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa em gratidão a Deus por tudo que Ele fez e por tudo que Ele é na minha vida. E olhei para Ele e falei, amor, de hoje em diante eu vou assumir com você essa missão de sair com você por aí, viajar com você. Eu falei, só que Deus tem que colocar no meu coração, porque eu não tenho vontade de viajar. E, olha, Deus queimou meu coração de vontade de estar com Ele, de viajar com Ele. E eu falei, assim que passar essa pandemia, eu vou seguir, onde você for, eu vou. Irmãos, eu larguei tudo, eu falei, eu preciso sair do conforto do meu sofá, eu preciso ser grata a esse Deus que fez tudo isso na nossa vida. E eu saí por aí com Ele e faço isso até hoje. Né? Meus filhos dizem que querem interditar a gente, porque a gente não para. Mas eu falo uma coisa para vocês, eu prometi para Deus que onde eu fosse, eu ia falar que perdoar é necessário, que a minha vida só começou a mudar quando eu olhei para dentro de mim e perdoei. Se você tem alguma coisa no teu coração, teu pai, que de repente não foi aquele pai que você imaginava,
Se a sua mãe não foi aquela mãe que você imaginava, se o seu marido te magoou, seu esposo, o seu chefe, o seu irmão, seja lá quem fosse, alguém disse que você não ia dar em nada. Enfim, tantas coisas, eu não sei o inventário de cada um, mas Deus sabe. Perdoa, que a tua vida vai começar a caminhar daí para frente. Porque eu percebi que isso que estava impedindo a minha alegria, a minha felicidade, era a falta de perdão. E eu estou falando isso para vocês de coração. Perdoar é uma coisa tão maravilhosa, é libertador. E eu vou falar uma coisa para vocês. Nessa caminhada, e até esqueci de falar, a respeito da filha. Uma das atitudes que eu tive que tomar, que eu acho que às vezes falta na gente, a gente perdoa, mas mais ou menos, né? Sempre fica uma coisinha para trás. Eu falei para ele, se eu não tirar isso da minha cabeça, eu não tirar isso da minha vida vai ser a mesma coisa. Eu falei, convida a sua filha para almoçar aqui em casa. Ela já estava moça, né? Já tinha 18 anos, e eu a convidei para almoçar em casa. Ela é surda. E eu tive um pouco de dificuldade de me comunicar, mas a gente sempre dá um jeitinho de se comunicar. E a gente fala, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Ela é a coisa mais linda. Oh, eu respirei, sabe, com tanta profundidade, o alívio que me deu de olhar para aquela menina e falar assim, Deus, o Senhor me ajudou. E eu não sinto nada, eu sinto amor por essa moça, que culpa ela tem. E nessas andanças da gente, eu falando sobre perdão, porque é muito fácil você chegar aqui, abrir um texto e falar de perdão, porque está na Bíblia, porque tem um monte de perdão na Bíblia, né? Mas e aí? Numa dessas ministrações, tinha uma moça que chorava muito, e aí eu fiquei até incomodada. Aí, no fim, eu fui falar com ela, ela falou, eu sou a filha do adultério, e eu queria muito que acontecesse isso comigo, eu passei tantos anos, eu sofro, porque a família do meu pai não me aceita. Nossa, gente, aquilo acabou comigo. Eu falei, Carlinhos, chama a tua filha de novo aqui para vir tomar um café. Eu falei, puxa, eu falo tanto de perdão, e eu pedi perdão para essa moça? Não. E aí ela já casou, né, e o marido foi junto, ele interpretou, e eu pedi perdão para ela, por ter privado ela de ter convivido com o pai. Então, é assim, gente, é um passo de cada vez. E nós oramos e pedimos para Deus, Senhor, me mostra o que falta, me mostra o que eu tenho que fazer, o que falta para eu ter mais intimidade e comunhão com o Senhor. E a gente vai descobrindo e vai consertando. Não é no piscar de olhos, mas tem que ter a escolha, passar pelo processo, ter a decisão. E eu falo para vocês, eu vivo hoje os melhores momentos da minha vida. Eu voltei até a ficar apaixonada por ele, gente. Nunca é tarde, não deixa a sua felicidade, a sua vida na mão do faraó. Não deixa. Pegue tudo e leve tudo. Leve tudo para Deus. Não deixa o seu casamento acabar. Não deixa, porque é isso que o inimigo quer. Aliás, tudo está cooperando para quê? Para que os casamentos sejam destruídos, para que a família seja destruída. Então, vamos lutar contra isso. A primeira coisa é o perdão. Aí a gente não vai ter do que ser acusada. E a gente se sentindo leve, a gente tem mais intimidade com Deus. Amém? E muitas vezes Deus nos testa também. Uma das viagens que a gente fez... Oi, amor? Que horas são, pastor? 11h11? Já estamos acabando, tá bom? Fica bravo com a gente, não. Quando a gente começa a falar, parece que não para mais, né? E numa das viagens que a gente veio lá de Mato Grosso do Sul, eu passei na casa de uma comadre, na cidade de Tupi Paulista, né? Para visitá-los. E a gente chegando lá, a minha filha, ela mandou uma mensagem para mim, dizendo, pai, a minha mãe está querendo muito falar com você e com a sua esposa. Falei, tá bom, filho, a gente está numa viagem missionária, assim que eu chegar lá, eu entro em contato. Falei, tá bom. Aí, quando nós chegamos lá à noite, eu pus no WhatsApp para a mãe dela, e a mãe dela queria falar muito com a gente. Ela queria pedir perdão para minha esposa por tudo que ela fez na nossa vida de casado, e pediu perdão para mim também.
Olha como Deus é maravilhoso. Amém? A palavra do Senhor diz que nós temos que perdoar. Irmão, nós temos que perdoar. Não adianta a gente vir na Bíblia, chorar diante do Senhor, chorar no louvor, chorar na palavra e não cumprir aquilo que o Senhor manda a gente cumprir. Perdoa. Se você não perdoar, meu Pai que está no céu não vai te perdoar. É isso que a gente tem que aprender. E ela aprendeu isso daí. Esse ano nós vamos fazer 48 anos de casado e 54 anos juntos. É uma vida. Eu a amo como se... Sabe quando você conhece a sua namorada? Você não vê a hora de chegar ali, não é verdade? E a mulher também, ai, não vejo a hora do meu gato chegar. Eu estou assim com ela, 54 anos, irmão. O amor que eu tenho por ela é como se eu tivesse conhecido ela ontem. A gente se ama de uma maneira assim que vocês não podem imaginar. Vocês não podem imaginar. Eu vou cantar um louvor agora. Eu queria muito que você refletisse em tudo que foi dito aqui. Na minha transformação, na minha cura e no perdão que a minha esposa falou aqui. Então eu vou cantar um louvor chamado Força do Perdão. Eu queria que nesse momento que eu estivesse entoando esse louvor, que você meditasse quem você precisa liberar perdão, quem você precisa perdoar. Abra o seu coração, que hoje é o dia. Amém? Pode soltar, pastor, por favor. Chama a Força do Perdão. Vem cá, meu amor. Às vezes, por motivos banais, nós deixamos de perdoar as pessoas. Quem nunca errou, quem nunca precisou de um perdão, não sabe o tamanho que tem a força do perdão. Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoa, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar. Está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é a sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. Obrigado, Senhor, por essa manhã, Senhor. Abre os nossos corações, as nossas mentes, para a gente poder, no dia de hoje, liberar perdão, para que a nossa vida seja diferente da maneira que foi até hoje, Senhor. Eu te peço e eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade, no nome de Jesus. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é a sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui.
Vocês ouviram tudo que eu falei aqui. Um dia eu entrei numa igreja, fiz uma oração e ele mudou minha vida. Todos vocês aqui já confessaram Jesus como Senhor e Salvador? Todos já fizeram essa oração? Ou tem alguém que não fez essa oração ainda? Todos fizeram? Vocês perderam a oportunidade de trazer alguém que não é crente hoje aqui, amém? Mas da próxima vocês vão trazer, em nome de Jesus. Pastor, posso despedir com uma música? Você não vai brigar comigo? Ele é bravo, hein? É nada, isso é uma benção. Eu sei, amor. Você tem que fazer os dízimos e ofertas, não é isso? Então, não, pode ser. Eu estava falando para ele, de vez em quando eu coloco ao vivo lá na nossa igreja sede. Toda semana a igreja entrega 350 cestas básicas. São 300 toda semana, toda quarta-feira. E ali é onde vão os nossos dízimos e as nossas ofertas. O seu dízimo, a sua oferta é para essa estrutura. Você vê? Um som gostoso, ar-condicionado, cadeirinha confortável. É para isso, não é para o pastor comprar carro novo, não é para nada disso. Então a sua oferta e o seu dízimo é bíblico, para você ser abençoado. Então eu vou cantar esse louvor. Pode falar, pastorzão. Aproveitar esse tempo para a gente honrar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E vocês devem achar um envelopinho próximo de vocês. E eu senti no coração que hoje era um tempo da gente destravar a vida financeira de muitas pessoas. Talvez não tenham o hábito de ofertar, não entendam o propósito disso. E eu queria que você pegasse um envelopinho na sua mão, ainda que você não tenha a intenção de ofertar, ainda que você não tenha condições de ofertar. Eu queria que você fizesse simplesmente o ato de pegar esse envelope e trazê-lo aqui na frente e depositá-lo, ainda que ele estivesse vazio. Porque eu quero orar por cada um de vocês. Ainda que vocês não tenham a condição financeira para estar ofertando nessa manhã, eu queria orar por vocês. Oh, glória. Aqui nesse envelope tem um versículo que diz, 2 Coríntios 9:7, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Que você possa conversar com o Senhor dessa manhã. E entender se Ele quer que você faça uma oferta, que você deposite algo nessa manhã. Se você sentir no coração que você possa vir pelo centro e depositar aqui no gasofilácio, se você estiver assistindo pela internet, você pode fazer através do Pix oferta@ialimeira.com.br e eu oro por vocês em seguida. Amém. Qual que é? Lá vem o irmão. Vocês lembram de uma música que a gente já está terminando? Dízimos e oferta é alegria, e nós vamos terminar esse culto com alegria, amém? Vocês lembram do Lázaro? O Lázaro que era do Olodum, ele fez uma música, né? Meu Deus, para esse mundo eu não volto mais. Aí um dia eu estava na minha casa, eu sentei na cozinha, minha esposa falou, o que você vai fazer? Eu falei, vou fazer a versão da música do Negão. Ela falou, misericórdia. Aí eu comecei a olhar aquela letra, né? Lá vem um negão, cheio de paixão, ticatá, ticatá, ticatá. Eu falei, Senhor da glória, o que o Senhor quer de mim? Aí começou a vir, lá vem o irmão, cheio de unção, para orar, para orar, para orar. Mas só que eu vou precisar da ajuda da igreja, amém? Que amém é esse, irmãos? Amém. Aí as pessoas têm que passar na rua e falar que aqui é um bando de louco, mas não é Corinthians não, que aqui é Palmeiras. Tem corintiano aqui? Pô, eu quero fazer uma oração pela senhora. Tem um pedacinho da música que eu mudei, e a gente vai abençoar, eu aviso vocês vão abençoar o irmão da frente e de trás. Mas antes disso, tem uma parte que a gente vai gritar glória a Deus, para as pessoas passarem e falar que aqui é um bando de louco, mas louco por Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Quando eu der um toque, vocês vão gritar glória a Deus, tá? Junto comigo. Pode soltar, pastor. Pode soltar no baile, como se fosse no baile gospel. Pode aumentar. Aí, ô glória. Diz assim, ó. Lá vem o irmão, cheio de unção, pra orar, profetizando pra igreja. Quero ouvir glória a Deus. E dá um glória, então, glória a Deus. Buscou na palavra sua libertação. Venha já, venha já, venha já. Sem Jesus, irmão, na nossa vida é um problema. Sem Jesus, irmão, na nossa vida é um problema. Se ninguém soube lhe amar, pode se preparar, chegou a solução. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida e sua salvação.
Mas se não é batizado, é melhor não demorar. Aceite a Jesus nesse dia, e os anjos no céu vão louvar. Lá vem o irmão, cheio de unção, pra orar, profetizando pra igreja. Quero ouvir, hein? Receba a sua e dá um glória. Então, glória a Deus! Estou na palavra, sua libertação. Venha já, venha já, venha já. Sem Jesus, irmão, na nossa vida é um problema. Sem Jesus, irmão, na nossa vida é um problema. Vem, irmão, vem depressa a Jesus Cristo aceitar. Vem, irmão, a hora é essa, sua vida se transformará. Na praia, na rua, no supermercado, na feira, todos notarão que você está diferente. E hoje você é um cristão. Lá vem o irmão, cheio de unção, pra orar, profetizando pra igreja. Muito quero ouvir. Receba a sua e dá um glória. Então, glória a Deus! Com na palavra, sua libertação. Venha já, venha já, venha. Sem Jesus, irmão, na nossa vida é um problema. Faz assim na cabeça do seu irmão, abençoa ele assim, ó. Ouça com atenção o que digo na canção. No swing de negão, no tema lá vem o irmão reflexão. Traga sua mente, pense com calma. Do que adianta ganhar o mundo e perder sua alma é passageiro. Status, poder, luxo e fama, paz interior não se adquire com grana. Ouça, Deus te ama e te quer muito bem. Deixa de drama e venha ser feliz como hoje sou também. Lá vem o irmão, cheio de unção, pra orar, profetizando pra igreja. Quero ouvir. Receba a sua e dá um glória. Então, glória a Deus! Com na palavra, sua libertação. Venha já, venha já, venha. Sem Jesus, irmão, na nossa vida é um problema. Sem Jesus, irmão, na nossa vida é um problema. Lá vem o irmão, lá vem o irmão, cheio de unção, pra orar, profetizando pra igreja. Muitas bênçãos. Receba a sua e dá um glória. Então, buscou na palavra sua libertação. Venha já, venha já, venha já. Sem Jesus, irmão, na nossa vida é um problema. Sem Jesus, irmão, na nossa vida é um problema. Pode sentar. Muito obrigado. Vem cá, pastorzão. Muito obrigado. Foi muito bom estar aqui com vocês. Me perdoe se eu falei algo que você não tenha gostado. Essa não foi minha intenção. Minha intenção foi abençoar a vida de vocês e tenho certeza que eu vou sair daqui muito abençoado. Obrigado. Deus abençoe e fiquem na paz. Quantos aqui foram abençoados com esse testemunho, com essa palavra? Sabe que quando a gente está preparando a série de mensagens impactadas por Jesus, inicialmente eu pensei nas pessoas que tiveram um encontro com Jesus e foram impactadas de certa forma que mudou a vida daquelas pessoas. E aí, eu já vinha conversando com ele há algum tempo, e eu falei, poxa, faz todo sentido ele vir e contar o testemunho do que aconteceu com ele. E eu não tinha ouvido a sua parte ainda, né? Antes eu ouvia quando eu era só a parte dele, e eu assisti antes, falei, poxa, isso aqui faz todo sentido para aquilo que a gente está ministrando. Porque, de certa forma, eles tiveram um encontro com Jesus, cada um no seu momento, mas dali em diante, Jesus transformou a vida deles. E tudo aquilo que ele contou na vida dele, vale para a vida de cada um de vocês. Não importa o que vocês estão passando, não importa a situação que vocês estão vivendo, seja uma enfermidade, seja um problema financeiro, Deus continua Deus sobre todas as coisas, soberano sobre todas as coisas. Então que você possa ter tomado posse hoje daquilo que foi ministrado, porque aquilo que aconteceu na vida dele é aquilo que Deus pode fazer e Ele pode fazer na sua vida também. Quantos aqui tomaram posse daquilo que foi compartilhado hoje? Eu queria orar por vocês, para que vocês saiam daqui abençoados, vou orar por eles também, orar pelas ofertas. Se puder ficar de pé, para a gente se despedir. Senhor, em primeiro lugar, Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada coração, Senhor, disposto, Senhor, a ofertar nessa manhã, Senhor. E ainda, Senhor, que a situação financeira não seja favorável, ainda, Senhor, que talvez a semente, Senhor, esteja faltando nesse momento, Senhor. Eu declaro sobre a vida de cada um dos Teus filhos e filhas, Senhor, que haverá, Senhor, abundância em tudo aquilo que eles necessitam, Senhor, abundância financeira, Senhor, abundância, Senhor, na saúde, Senhor, abundância, Senhor, nas famílias, Senhor, tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, abençoar e retribuir cada coração generoso desses Teus filhos e filhas, Senhor, com muito mais do que eles sonham, pensam ou imaginam, Senhor, em nome de Jesus, Senhor.
Eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida do Carlinhos e da Iracema, Senhor. Que o Senhor possa continuar abençoando esse ministério, Senhor. Que o Senhor possa levantar, Senhor, pessoas que venham ofertar nesse ministério, suprir todas as necessidades deles, Senhor. Não só, Senhor, as necessidades básicas, o mínimo, mas que eles possam, Senhor, ser abençoados com muito além do que eles precisam, Senhor, que eles possam, Senhor, ter um nível de conforto, Senhor, que eles possam, Senhor, ser dignos, Senhor, de dupla honra pelo trabalho lindo que eles têm feito de levar, Senhor, o Teu Evangelho, aonde, Senhor, muitas vezes as pessoas não vão, Senhor, onde as pessoas não alcançam, onde as pessoas talvez têm preguiça de ir, Senhor, estão acomodadas, Senhor, eles têm ido e feito, Senhor, o trabalho que muitas pessoas se recusam a fazer. Que o Senhor possa levantar, Senhor, mantenedores desse ministério, que o Senhor possa levantar, Senhor, pessoas que vão cuidar, Senhor, de tudo aquilo que eles precisam, Senhor, porque eles estão cuidando daquilo que é seu, Senhor. Eles têm obedecido, Senhor, esse chamado, Senhor. E eles têm honrado, Senhor, em cada lugar que eles vão, Senhor. O Teu nome, a Tua palavra e o chamado que o Senhor colocou sobre a vida deles, Senhor. Eu declaro sobre a vida deles, Senhor, que a partir de hoje, Senhor, nada vai faltar, Senhor. Que cada desejo no coração deles, Senhor, vai ser suprido, Senhor. Que tudo aquilo que, Senhor, talvez eles tenham sonhado ou idealizado, Senhor, que talvez pudesse acontecer um dia, Senhor, venha acontecer muito antes do que eles sonham, pensam ou imaginam, Senhor. Senhor, que cada momento de necessidade, que o Senhor possa levantar pessoas, Senhor, como Lamartine, Senhor, que disponibilizou o carro, Senhor, para aquilo que eles precisavam, Senhor, para que não haja falta de nada, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, revesti-los de saúde, de ousadia, de intrepidez, Senhor, de poder e autoridade, Senhor, para que onde eles pisarem, Senhor, o Seu Evangelho seja pregado, pessoas alcancem a Jesus, vidas sejam curadas, vidas sejam transformadas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E eu coloco diante de Ti, Senhor, cada uma das pessoas aqui da igreja, Senhor, que tomaram posse, Senhor, de parte ou de tudo aquilo que foi ministrado, Senhor, porque estão vivendo momentos semelhantes, estão passando por situações e se viram, Senhor, em situações que Ele compartilhou nessa manhã. E eu declaro, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor fez na vida dele, o Senhor vai fazer também na vida dos Teus filhos e filhas, Senhor. Porque não existe impossível para Ti, Senhor. E aquilo que Seus filhos têm pedido e têm clamado, Senhor, eu declaro sobre a vida deles que vai ser derramado em nome de Jesus, Senhor. Não é pela força, Senhor, mas é pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, se movendo e agindo na vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. Eu declaro, Senhor, sobre cada um deles que eles tenham uma semana abençoada, Senhor, que eles possam, Senhor, sentir a Tua presença, trabalhando aonde eles não conseguem, Senhor, indo além daquilo que eles podem fazer, Senhor. Que eles possam ver o Seu mover e o Teu agir, Senhor. Que essas palavras de hoje venham, Senhor, a continuar ecoando, Senhor, nas Tuas mentes, Senhor. Para que eles sejam abençoados, para que eles vejam o Teu sobrenatural, Senhor. Na área financeira, na área física, material, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos, Senhor, cada um dos problemas, Senhor, que tem permeado as mentes dos Teus filhos, Senhor. Nós entregamos a Ti, Senhor, para que o Senhor possa fazer no Seu tempo, do Seu jeito, Pai. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe, que vocês tenham uma semana tremendamente abençoada. Em nome de Jesus. Boa semana. Fique com Deus.